Bem-vindos à primeira aula do curso de Terapia Floral de Bach. Introdução à Terapia Floral de Bach. Vocês estão começando uma jornada especial para se tornarem terapeutas holísticos. E eu estou muito animada de guiá-los nesse processo incrível. Nesta aula, vamos reunir tudo o que vocês precisam para dar os primeiros passos. O contexto histórico, cultural e filosófico que deu origem à Terapia Floral de Bach, a trajetória de Eduard Bach e os motivos que o levaram a desenvolver esse sistema, os fundamentos centrais do método, como o equilíbrio mente-corpo e o princípio de autocura. Uma visão geral das 38 essências florais, com seus grupos e indicações, reflexões sobre o impacto e as aplicações práticas dessa terapia, incluindo pontos de vista céticos e pesquisas qualitativas, e algumas atividades para vocês começarem a aplicar o que aprenderem. Meu objetivo é dar a vocês uma base ampla e sólida para compreenderem a terapia floral e, a partir daí, evoluírem no uso ou na prescrição das essências, sempre de forma consciente e fundamentada. Quero que vocês saiam desta aula entendendo como a terapia floral de Bach nasceu e por que ela é tão única. Vamos explorar juntas o cenário médico e social da época de Eduard Bach, mergulhar na filosofia dele e no motivo de buscar um cuidado mais holístico, focado nas emoções, conhecer as 38 essências que são o coração desse sistema, refletir sobre o impacto delas na vida dos pacientes, com críticas céticas e estudos de caso, e colocar a mão na massa com atividades práticas que conectam teoria e prática. Como terapeutas holísticos, vocês vão usar esse conhecimento para tratar pacientes. Então vamos construir juntos uma fundação forte para o trabalho de vocês, começando agora mesmo. A terapia floral de Bach é um sistema terapêutico que reequilibra estados emocionais usando essências extraídas de flores cuidadosamente selecionadas. E vocês vão descobrir como isso pode fazer diferença na vida de quem vocês atenderem. Foi criada por Eduard Bach, um médico britânico que viveu entre 1886 e 1936, e parte de uma ideia poderosa. Muitas das nossas desarmonias emocionais têm raízes profundas que a medicina tradicional muitas vezes ignora. Bach acreditava que tratar só os sintomas físicos, como uma dor ou uma infecção, não era suficiente. Era preciso harmonizar o indivíduo como um todo, equilibrando mente, corpo e espírito. Ele escreveu: "A doença nada mais é do que o resultado final de forças que agem por longo tempo, em profundidade, e é somente a manifestação física do mal-estar mental." Para ele, cada pessoa é única, e emoções como medo, tristeza ou culpa são sinais de que a personalidade se afastou do seu equilíbrio natural. As 38 essências que ele criou servem para restaurar virtudes opostas a esses estados, ajudando os pacientes a se reconectarem consigo mesmos. Vocês, como terapeutas, vão usar isso para guiar os pacientes nesse processo de volta à harmonia. Vamos começar pelo contexto histórico e cultural que abriu caminho para os florais de Bach. No final do século XIX e início do século XX, a medicina estava passando por grandes transformações. O enfoque era totalmente biomédico, com diagnósticos clínicos, cirurgias e medicamentos fortes, mas as emoções dos pacientes eram quase invisíveis para os médicos da época. Avanços como a microbiologia e os hospitais modernos eram impressionantes, mas deixavam uma lacuna: o lado subjetivo da saúde. Ao mesmo tempo, surgiam ideias mais holísticas, influenciadas por filosofias orientais, homeopatia e movimentos como a Nova Era, que diziam que corpo, mente e espírito estão interligados e que as emoções podem ser a raiz de muitas doenças. Esse clima de busca por algo mais completo foi o terreno perfeito para Bach criar um sistema que olhasse para o bem-estar emocional e a individualidade de cada pessoa, algo que vocês vão levar para os atendimentos de vocês como terapeutas. A sociedade daquela época também ajudou a moldar essa visão.
A industrialização trouxe cidades grandes, barulho e um ritmo acelerado que deixava as pessoas ansiosas e desconectadas da natureza. Muitas sentiam saudade da vida simples do campo e viam a natureza como uma fonte de cura e paz. Poetisas, escritoras e artistas falavam do poder das flores e das paisagens, contrastando com a vida urbana. Bach se conectou com essa ideia, acreditando que as flores silvestres tinham propriedades vibracionais que podiam atuar nas emoções humanas. Ele também foi influenciado por correntes espirituais, como o teosofismo, que falava de energias sutis. Embora não fosse seguidor direto desses movimentos, a crença dele de que as flores podiam transferir uma assinatura para a água dialogava com essas ideias. Como terapeutas holísticos, vocês vão ver como essa visão da natureza como parceira é essencial no trabalho de vocês com os pacientes. Agora vamos conhecer Edward Bach e como ele chegou aos florais. Nascido em Moseley, na Inglaterra, Bach sempre teve um interesse profundo em entender o sofrimento humano, não só o físico, mas o emocional e espiritual. Ele se formou em medicina, especializou-se em bacteriologia e imunologia e trabalhou com nosódios e homeopatia, mas algo o incomodava. Ele escreveu algo como: se ao menos pudéssemos encontrar algo capaz de tratar as causas e não os efeitos, curaríamos de forma mais simples e definitiva. Mesmo tendo sucesso como médico, Bach via que os pacientes melhoravam fisicamente, mas as queixas emocionais persistiam, porque a medicina só tratava os sintomas. Nos anos 1920, ele decidiu deixar a vida agitada de Londres e foi para o interior, onde começou a observar flores silvestres. Ele tinha a intuição de que elas podiam ajudar nas emoções, e assim nasceu o sistema que vocês estão aprendendo para usar com os pacientes de vocês. Bach descobriu as essências com uma mistura de intuição e prática direta. Ele fazia caminhadas pelo campo, escolhia flores que sentia falar com ele e testava seus efeitos. Desenvolveu 2 métodos de preparo. O método solar, onde flores delicadas são colocadas em água pura e deixadas ao sol por algumas horas para transferir sua energia, e o método de fervura, usado para plantas mais resistentes, que são cozidas para extrair suas qualidades. Ele e voluntárias experimentavam essas essências, anotando como elas ajudavam em estados como medo, incerteza ou tristeza. Foi assim que ele chegou às 38 essências florais, cada uma ligada a uma emoção ou padrão específico. Vocês vão aprender esses métodos nas próximas aulas para preparar florais para os pacientes de vocês, seguindo o mesmo cuidado que Bach tinha. Os fundamentos da terapia floral de Bach são simples, mas profundos, e vocês precisam entendê-los bem para tratar pacientes com eficácia. Bach via a doença como um reflexo de desarmonia interna, quando a personalidade se desalinha do seu propósito mais profundo, o corpo sofre. Cada floral desperta uma virtude oposta ao estado negativo. Exemplo: Mimulus traz coragem contra medos conhecidos. Pine ajuda na autoaceitação contra a culpa. Ele dizia: quando alma e personalidade se encontram em harmonia, não há doença ou tristeza que possa resistir. As 38 essências são organizadas em 7 grupos: medo, incerteza, desinteresse pelo presente, solidão, hipersensibilidade, desânimo e preocupação excessiva. E vocês podem misturar de 2 a 6 florais num frasco para personalizar o tratamento para cada paciente. O princípio da autocura é o que guia tudo. Vocês, como terapeutas, não curam o paciente. Vocês facilitam, ouvindo e ajudando ele a reconhecer suas emoções, para que ele encontre o equilíbrio por si mesmo. Esse é o poder que vocês têm para oferecer. Depois que Bach faleceu em 1936, suas discípulas, como Nora Weeks e Victor Bullen, continuaram o trabalho dele, fundando o Bach Center na Inglaterra, que até hoje forma terapeutas como vocês e mantém viva a essência do método.
Outros nomes importantes vieram depois. Mechthild Schäfer, uma psicoterapeuta alemã, trouxe estudos de caso práticos que ajudam a entender como usar os florais em consultas. Julian Barnard explorou a botânica das flores, conectando a forma delas com suas funções emocionais e destacando o cuidado na coleta. Com o tempo, a terapia floral de Bach se espalhou pelo mundo, sendo usada por psicólogos, médicos, enfermeiras e terapeutas holísticos como vocês. Em 1976, a Organização Mundial da Saúde mencionou os florais como uma prática complementar que merece estudo, o que mostra o alcance que o trabalho de vocês pode ter na vida dos pacientes. Vamos falar agora do impacto da terapia floral de Bach, porque vocês precisam saber como ela funciona na prática com os pacientes. Na psicologia do autoconhecimento, os florais incentivam as pessoas a refletirem sobre suas emoções e gatilhos, aumentando a consciência emocional. Algo que vocês vão ver nos atendimentos. Alguns psicólogos e terapeutas usam florais como apoio, ajudando a revelar sentimentos reprimidos que os pacientes nem sabiam que tinham. Na cultura holística, os florais se encaixam no movimento de bem-estar, com práticas como mindfulness e meditação, e aparecem em lugares como escolas, empresas e comunidades para aliviar estresse, ansiedade ou conflitos. Mas nem todo mundo concorda com isso. Céticos questionam o efeito vibracional dos florais, dizendo que não há provas científicas sólidas e que os resultados podem ser placebo ou vir da escuta terapêutica. Mesmo assim, estudos qualitativos e relatos mostram melhorias emocionais em quem usa florais regularmente, e muitas profissionais defendem que eles são uma ferramenta valiosa para vocês incluírem no cuidado com os pacientes. Para colocar tudo isso em prática, quero que vocês experimentem algumas atividades que vão ajudar a conectar o que aprenderam com o dia a dia. Primeiro, reflitam sobre os estados emocionais de vocês por uma semana. Anotem as emoções que mais aparecem: ansiedade, medo, impaciência, culpa. E depois vejam quais florais poderiam combinar com elas. Isso ajuda vocês a entenderem as próprias emoções, o que é essencial para tratar pacientes com empatia. Segundo, se vocês puderem usar um floral, façam um diário por alguns dias, anotando sensações físicas, sonhos, variações de humor e qualquer insight que surgir, comparando antes e depois do uso. Isso mostra como os florais atuam na prática e treina a observação que vocês vão ensinar aos pacientes. Terceiro, criem um caso fictício. Exemplo: João tem medo de lugares públicos, Mímulos, culpa por não cuidar dos pais, Paine, e se sente sobrecarregado, Elm. Escolham florais adequados, expliquem por que as virtudes opostas são importantes e montem um frasco com 2 a 4 florais, discutindo como cada um ajuda no equilíbrio dele. Essas atividades preparam vocês para aplicar os florais com confiança e lógica. Quero que vocês verifiquem a tabela das 38 essências de Bach, que está logo abaixo deste vídeo na página da aula. Ela mostra os 7 grupos, os nomes dos florais, as indicações principais e as virtudes que cada um desperta. É o guia que vocês vão usar para escolher florais para os pacientes, então deem uma boa olhada depois. Para fechar esta aula, vamos recapitular tudo o que vocês viram hoje. Vocês tiveram uma introdução detalhada à terapia floral de Bach, começando pelo contexto médico e social que levou Eduard Bach a desenvolver esse sistema focado nas emoções e na harmonia interior. Exploraram os fundamentos centrais do método, a simplicidade, a individualidade e o princípio de autocura, onde vocês, como terapeutas, são facilitadores, enquanto a verdadeira cura vem de dentro do paciente. Conheceram as 38 essências florais, organizadas em 7 grupos de estados emocionais, e entenderam como elas despertam virtudes opostas para equilibrar os sentimentos negativos.
refletiram sobre o impacto e as aplicações da terapia floral, desde o uso em saúde e psicoterapia até em escolas e empresas, considerando tanto as críticas céticas quanto os estudos qualitativos que mostram resultados positivos. E, por fim, receberam atividades práticas para estimular a autoobservação, a análise de casos fictícios e a aplicação concreta do que aprenderam. Bach dizia: as essências florais não impõem nada novo ao ser humano. Elas apenas recordam aquilo que já existe, mas se encontra adormecido ou obscurecido pelas angústias do cotidiano. Com isso em mente, vocês agora têm as bases para começar a tratar pacientes com consciência e profundidade, usando os florais para ajudá-los a se reconectar com suas virtudes naturais. Na aula 2, vamos aprofundar a história e a filosofia de Eduard Bach, analisando mais detalhes da biografia dele, as motivações que o levaram a abandonar a medicina convencional e o desenvolvimento completo do método de preparo das essências florais. Essa base vai reforçar ainda mais a capacidade de vocês de aplicar os florais de forma fundamentada e sensível às necessidades de cada paciente. Antes de encerrar, algumas orientações finais para vocês. Mantenham um diário durante o curso. Anotem dúvidas, insights e reflexões que surgirem enquanto estudam. Releiam o conteúdo sempre que precisarem, porque as 38 essências levam tempo para serem memorizadas e entendidas. E lembrem-se, vocês são os protagonistas do aprendizado de vocês. O empenho, a curiosidade e o compromisso de vocês com a prática vão levar a resultados sólidos no uso das essências florais de Bach. Bons estudos e até a próxima aula!